A paz do Senhor, queridos, boa tarde. Eu quero dividir com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre nós darmos frutos na sua presença. Então eu lembrei de uma passagem que fala que Jesus, ele contou uma parábola para algumas pessoas. Ele contou a parábola de um homem que tinha uma vinha. E nessa vinha ele tinha uma figueira. E por 3 anos, este homem ia lá para ver se tinha frutos naquela figueira. Ele desejava comer frutos daquela figueira. Só que todas as vezes que ele ia lá procurar frutos, aquela figueira não tinha nada. Então ele chamou aquele homem que cuidava da sua figueira, melhor, da sua vinha, e disse a ele: corte essa figueira. E aquele homem disse assim: não, senhor, vamos fazer o seguinte: por mais um ano eu vou cuidar dela, eu vou adubá-la, eu vou cuidar dessa figueira. E se com este um ano, se ela não der fruto, então a gente vai e corta. E eu achei muito interessante, porque as árvores, elas são plantadas para que elas tenham uma utilidade. As árvores frutíferas, nós desejamos colher frutos dela. E nessa parábola que Jesus conta, aquela figueira, por mais que ela estava ali ocupando espaço naquela terra, ela não estava dando fruto, ela estava ali só ocupando lugar, mas ela não dava fruto. Por isso, o dono daquelas terras resolveu cortar aquela figueira. E assim somos nós. O Senhor nos criou, o Senhor nos chamou para a sua presença para nós darmos frutos. E uma passagem semelhante a esta foi certa vez onde se conta um fato verídico e não uma parábola. Jesus, ele estava andando em um certo lugar com seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. E o que ele encontrou? Justamente uma figueira. De longe ele olhou e aquela figueira estava cheia de folhas. Quando Jesus se aproximou e procurou frutos naquela figueira, não tinha fruto nenhum. Então Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira e aquela figueira secou-se. Isso traz uma lição para as nossas vidas. O que são as folhas? As folhas são uma aparência de algo bom. A folha, ela demonstra ser o que nós não somos. E os frutos, o que são? Os frutos são as nossas obras, sejam elas boas, sejam elas más. Mas aqui nós estamos falando de uma árvore que não dá fruto, uma árvore estéril. Muitas vezes nós falamos que somos do Senhor, que somos árvore plantada por Deus, mas nós não estamos dando fruto na sua presença. E o que seria dar frutos na presença de Deus? Eu vou te dar exemplos. Aquele que roubava, ele deve deixar de roubar. Ele não deve mais roubar ninguém. Aquele que mente, aquele que pratica a mentira, ele deve abandonar essa vida, essa prática da mentira e falar a verdade. Muitas vezes nós dizemos que somos do Senhor, mas estamos como aquela figueira estéril. Então, aquele que adultera, que tem uma vida de mentira, de traição, de adultério, de roubo, ele vai largar tudo isso. Ele vai passar a ser uma pessoa fiel. Fiel a Deus, fiel no seu cônjuge. Talvez você é uma árvore que tenha folhas, mas ainda não produziu frutos na presença de Deus. Talvez você seja uma pessoa que se diz de uma denominação, se diz cristão, mas você é rebelde. Você não se submete a nada ou a ninguém. Você não se submete ao seu líder, ao seu pastor. E você diz que é uma árvore plantada por Deus. Mas quando o fruto do Espírito Santo começar a ser gerado no seu coração, você vai aprender a ser temente. Você vai a se submeter às autoridades levantadas por Deus. Você vai aprender, no lugar de rebeldia, você vai temer a Deus. Você vai temer a sua palavra. Se você é uma pessoa que você é carnal,
que você se volta para as coisas que não agradam a Deus, se você vive para satisfazer a sua própria carne, você vai passar a ser uma pessoa espiritual, você vai ser uma pessoa controlada, você vai procurar alimentar o seu espírito e não a sua carne. Se você é avarento, não dá nada para ninguém, não divide o seu pão com ninguém, e você começa a gerar frutos diante de Deus, você vai se tornar uma pessoa caridosa, vai pensar no seu próximo. Se você é uma pessoa irada, qualquer coisa você explode, qualquer coisa você cria ódio e se irrita com seu irmão facilmente, você vai se tornar uma pessoa mansa. Se você é arrogante, se você é altivo, se você se considera superior aos outros, você vai se tornar uma pessoa humilde de coração. Se você é egoísta, só pensa em você mesmo, se tornará uma pessoa altruísta. Então, quando nós temos um encontro com Deus, esse encontro não pode ser simplesmente colocado a nível de religião, ou, como eu poderia dizer, porque eu vou a uma igreja, eu me considero que eu tenho frutos, eu ir todos os dias para a igreja, isso é bom, eu querer servir ao Senhor, ir na casa do Senhor, mas o que vai demonstrar se realmente eu tenho frutos, eu estou gerando frutos diante de Deus, é quando eu tenho uma transformação, quando as boas obras começam a aparecer na minha vida. E o Senhor é aquele que nos dá tempo. Igualmente a parábola, aquele homem disse assim: vamos esperar mais um ano para que, sendo cuidado, ele possa gerar frutos. Então o Senhor é aquele que dá tempo para nós. Ele nos alerta, ele nos ensina, ele nos exorta através da sua palavra, nos dando tempo para que nós possamos mudar, desejarmos ser pessoas diferentes na presença de Deus, não simplesmente sermos religiosos, mas verdadeiramente sermos transformados por Deus no nosso interior. O profeta João Batista, durante o tempo que ele pregava no deserto, ele disse o seguinte: o machado está posto à raiz das árvores. A árvore, pois, que não gerar frutos de arrependimento, ela será cortada e lançada no fogo. Então nós devemos observar. Que frutos são esses? Que arrependimento é esse? Arrependimento das nossas velhas obras, da vida que nós levávamos como velhos homens, afastados da presença de Deus, quando vivíamos no pecado. Então nós não devemos nos enganar. Quando nós resolvemos seguir uma vida servindo ao Senhor, nós devemos buscar verdadeiramente estar dentro da vontade de Deus. E quando João Batista pregava essa palavra, convidando as pessoas ao arrependimento, a se batizarem, a confessarem os seus pecados, as pessoas perguntavam para ele assim: olha, o que eu devo fazer então para me salvar? Então João Batista ele dizia: olha, se você tem 2 roupas, se você tem 2 túnicas, dê uma para o seu irmão. E o que nós vemos hoje em dia, pessoas que dizem que servem a Deus, que estão ali praticantes, mas elas têm tanto e elas não têm coragem de dividir. Às vezes o seu guarda-roupa está derramando de roupa, ela tem tantos calçados que nem se ela vivesse talvez 100 anos, ela não ia conseguir gastar todos eles. E ela não divide com o seu próximo. Às vezes ela está lá levantando a mão na igreja, cantando louvores, e ela não olha do lado a necessidade do seu irmão. João Batista dizia: comida também. Aquele que tem bastante, aquele que tem a mais, divide com os outros. Sabe o que nós vemos? Que quem tem muito, muitas vezes não gosta de dividir com ninguém. E às vezes pessoas humildes, elas dividem o pouco que elas têm, elas dividem. E como nós podemos dizer que somos do Senhor, se aquilo que o Senhor tem nos abençoado, nós não conseguimos dividir com ninguém? Quando nós conseguimos, nós estamos gerando fruto diante de Deus. Aos publicanos, João Batista dizia assim: olha, não cobrem a mais do que é ordenado, porque muitos publicanos eles roubavam o povo. Então para eles ele dizia assim: olha, não cobre a mais do que o que foi estipulado. Não pratiquem extorsão, não acusem falsamente. Esse acuse falsamente também é muito forte, porque quando nós testemunhamos algo
que não é verdade, nós estamos pecando contra o Senhor. Quando nós deixamos de falar a verdade, quando nós levantamos uma palavra de mentira para prejudicar o nosso irmão, nós estamos pecando contra o Senhor, nós não estamos gerando fruto de arrependimento. E além dessa palavra que João Batista falou, ele disse assim, olha, eu não sou o Cristo, porque alguns pensavam que ele era o Cristo. Ele dizia, eu não sou o Cristo e não sou digno de amarrar nem as suas sandálias. Eu batizo com água, mas virá um que é muito maior do que eu, mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo, mas também com fogo. Falando isso, relacionando as árvores que não estavam dando frutos. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que virá para batizar com fogo as árvores que não estiver dando frutos na sua presença. Então nós devemos abrir os nossos olhos, fazer uma reflexão de como nós estamos andando. Que nós dizemos que servimos a Deus, mas nós não temos empatia pelo nosso próximo, nós não temos coragem nem de pregar o evangelho para as pessoas. Nós não estamos se importando com a dor do nosso irmão. Que evangelho é esse? Que Deus é esse que nós estamos servindo? Se o Deus que nós conhecemos é um Deus de misericórdia, um Deus que se importa, um Deus que ama. E nós devemos, a exemplo dele, também estar gerando esse tipo de fruto. Jesus Cristo, ele vai juntar o trigo. Ele juntará o trigo no celeiro, mas ele queimará toda a palha no fogo. Sabe o que é essa palha? São aqueles que não estão gerando frutos. Essa palavra é muito forte, porque muitas vezes nós somos levados a acreditar que nós estamos bem. Nosso próprio eu nos diz está bom, nós estamos satisfeitos conosco mesmo, mas nós nunca devemos estar. Sabe por quê? Porque nós sempre podemos melhorar. Uma certa vez eu tive um sonho que eu creio que ele veio da parte do Senhor. Eu vi um homem, ele era muito grande. Eu olhava assim, eu via os seus pés, eu não conseguia contemplar o seu rosto, porque ele era muito grande. E eu não conseguia assim, enxergar ele completamente, mas eu via assim dessa parte para baixo. E eu via na hora que ele juntava os braços, e ali tinha aquelas muito trigo, muita semente não, aquelas espigas de trigo, e ele juntava assim nos seus braços e ele pegava firmemente. Só que esse sonho, eu olhava para o chão, e quando eu olhava para o chão eu via muita palha caída no chão. E na hora o Senhor já me deu a interpretação que o Senhor já está juntando o seu trigo no celeiro. O Senhor já está juntando o seu trigo no celeiro. Que nós possamos dar frutos, fruto de arrependimento, fruto de integridade, fruto de sinceridade na presença de Deus. Não nos deixemos nos enganar a nós mesmos, satisfeitos com tão pouco. É claro que tudo que nós fizermos para Deus nunca vai pagar, nunca vai demonstrar 100% a gratidão que nós devemos ter por tudo que Ele fez por nós. Porém, com as nossas obras, nós devemos apresentar a Deus a gratidão, não só com os nossos lábios. Embora o apóstolo Paulo disse que nós somos salvos pela graça, né? Nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus. Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele disse assim que a fé sem obras é morta. Então, eu mostro a minha fé pelas obras que eu pratico. Como que eu posso dizer que eu tenho fé, que eu creio em Deus, que eu sirvo ao Senhor, se eu não tenho atitude nenhuma, demonstração nenhuma da fé que eu exerço nesse Deus? Então, nós não devemos ser cristãos apenas de carteirinha. Quando alguém perguntar, eu sou crente, você é crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, né? Eu sou católico, alguns falam assim, mas você não gera frutos de bondade. Não tem nenhuma atitude sua que demonstra que você serve esse Deus verdadeiro. Então está na hora da gente abrir os nossos olhos e fazer uma reflexão. Como nós temos andado? O que nós temos a apresentar ao Senhor? No grande tribunal de Cristo, quando nós chegarmos nesse grande dia, nós teremos que apresentar as nossas mãos. Você vai querer apresentar suas mãos assim?
vazias diante de Deus? Ou você vai querer chegar diante do Senhor e apresentar boas obras? Obras que seguem aqueles que realmente são salvos. É verdade. Nós não somos salvos por causa das nossas obras, mas as boas obras, elas seguem os salvos. Então, não fique mais nessa de dizer assim, eu sou cristão, mas você não demonstra. Ninguém, às vezes uma pessoa não te conhece, às vezes te conhece do trabalho, não sabe que você é cristão, porque você não tem comportamento de cristão, você não tem fala de cristão, você não tem atitude de cristão. Então chegou a hora de todos reconhecerem a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. O machado está posto à raiz das árvores. Aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal. Compartilhe esse vídeo, porque nós estamos realmente precisando ser trabalhados por Deus. Nós estamos no último tempo para gerar frutos. Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor para gerar fruto de arrependimento. E após isso, nos acabará a oportunidade. E nós é que vamos dizer se queremos gerar frutos e agradarmos ao Senhor ou se vamos escolher sermos cortados e lançados no fogo. A paz do Senhor, fiquem com Deus.